Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Nessa aula, nós iremos trabalhar a disciplina de produção textual, interpretação textual, tá bom? Bem, não vamos utilizar hoje o nosso livro. Hoje eu tenho um assunto diferente aqui para vocês. Vamos trabalhar a classificação dos parágrafos. Vamos entender a sua função em um texto, entender a função da divisão das ideias, que é o que o parágrafo propõe, tá certo? Esse é um assunto novo, como eu disse, a gente não vai precisar do nosso livro, apenas as atividades extras que nós tivermos, nós vamos utilizar o nosso livro, tá bom? De antemão, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, que já tenham visto o conteúdo das provas, que já foi postado no WhatsApp, que estejam se preparando e estudando, tá bom? E lembrando que qualquer dúvida quanto às atividades, quanto ao que foi postado, vocês podem me consultar, podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Que eu vou ajudar vocês com todo prazer, tá bom? Podem ir, não se preocupem, que eu estarei à disposição de vocês, beleza, gente? Bom, então, vamos iniciar nossa aula, como eu falei, vamos trabalhar o parágrafo. Muitos de vocês estão com dificuldades na divisão das ideias, e isso eu vou comprovar através da produção de texto de vocês. Na última produção de texto que eu passei, muitos alunos tiveram dificuldade em articular as ideias, pelo fato de não conseguirem dividi-las corretamente. Por que não conseguiam dividi-las corretamente, professor? Não conseguiam separar as ideias de forma que nós conseguíssemos entender qual era o fim. Então, através do parágrafo, a gente vai entender como isso é possível, beleza? Bom, antes de nós iniciarmos, eu vou colocar o cabeçalho aqui, para que nós possamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal? Então, estudo dos parágrafos. Antes de começar, eu vou dar um texto, mas já começando, né? Eu vou dar um texto para vocês, tá bom? E nesse texto eu quero que vocês tentem encontrar o máximo de parágrafos possíveis, o máximo que vocês conseguirem encontrar, tá bom? Vou colocar o texto aqui e vou dar 2 minutos para vocês analisarem o texto e tentarem encontrar qualquer parágrafo. O texto está aqui, fiquem à vontade. 2 minutos, tá bom?
E aí, pessoal, conseguiram identificar quantos parágrafos? Bom, pessoal, nesse texto aqui, nós temos apenas um parágrafo, que é o primeiro aqui, onde inicia. Tá? É apenas um parágrafo. Professor, temos apenas um parágrafo nesse texto longo aí? Exato, temos apenas um parágrafo. Então, mas esses pontos, esse recuo aqui, mas não são parágrafos, pessoal. São apenas pontos que permanecem na mesma ideia. Tá bom? Então, nesse longo texto aqui, nós temos apenas um parágrafo. E isso nós chamamos de parágrafo longo. Isso aqui seria o que nós chamaríamos de parágrafo longo. Porque o parágrafo ele é classificado de acordo com a ideia que é apresentada, de acordo com a quantidade de linhas, né, que ele apresentar, tá bom? Então, ele recebe esses dois tipos de classificações. Podem ser parágrafos descritivos, parágrafos informativos, parágrafos interrogativos, parágrafos exclamativos. Então, temos vários tipos de parágrafos. Eles são classificados de acordo com o tipo de relação de sentido. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Vocês aqui. Primeiro, professor, me explique aí o que é um parágrafo. O que é o parágrafo? Pessoal, parágrafo é uma divisão de ideias no texto. Como assim uma divisão de ideias no texto? Cada texto ele apresenta uma ideia, ele apresenta um sentido diferente, tá? Cada linha às vezes no texto. Então, essa divisão de ideias, ela é representada pelos parágrafos. Por exemplo, em um parágrafo, eu posso falar sobre a descrição de uma pessoa, né? Ela era linda, tinha olhos castanhos, cabelo azul, pele morena, pequena, nariz grande, enfim. Que descrições, gente, totalmente diferentes, né? Ó, então, ela era linda, tinha olhos castanhos, cabelo azul, pele morena, pequena, nariz grande. Pronto. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Esse parágrafo é um parágrafo descritivo, tá? Eu estou descrevendo uma pessoa. Em outro parágrafo, eu posso falar sobre um outro ocorrido, eu posso falar sobre apresentar uma outra ideia, tá bom? Ele morreu tentando salvar a princesa do castelo. Então, aqui eu tenho dois parágrafos com duas ideias diferentes, tá bom? Dois parágrafos curtos com duas ideias diferentes. Então, o parágrafo ele serve para dividir ideias. A falta de parágrafo no texto ela pode comprometer muito a compreensão textual. De que forma, professor? Da forma que, dependendo de que do seu texto, se você não conseguir organizá-lo corretamente, tá bom? Vai acontecer de você não ter, você não conseguir expressar suas ideias com clareza, vai ficar tudo embaralhado, tudo junto. E isso vai até tirar também a atenção do leitor. Isso vai tirar o foco do leitor. Ele não vai ter vontade de ler aquilo. Dependendo do tipo de parágrafo, ele já fica desmotivado em realizar a leitura logo de início. Assim que ele começa a ler, ele já perde a vontade. Então, isso é causado pela falta de parágrafo utilizado de maneira correta. Beleza? Então, o parágrafo é uma divisão de ideias. Como é que a gente forma um parágrafo? Como é que a gente forma um parágrafo, professor? Parágrafo é caracterizado por um recuo à margem esquerda da página.
Então, o parágrafo, pessoal, ele é um recuo. Opa, perdão. Ele é um recuo da margem esquerda da página. Então, é assim que você vai identificar um parágrafo. Tá bom? Por exemplo, vou colocar um exemplo de texto para vocês aqui. Ela estava caminhando pela praia quando encontrou um homem vestido com roupas azuis e pretas. Não há outro lugar onde ela está naquele momento. Pronto. Pronto. Então, aqui eu tenho dois parágrafos, pessoal. Dois parágrafos. Eu estava com uma ideia aqui, eu estava descrevendo aqui uma pessoa, né? Ela estava caminhando na praia, etc. Estava narrando. E aqui eu já mudo de ideia. Eu já passo para uma ideia totalmente diferente do que estava sendo dita. E perceba que quando eu pulo uma linha, quando eu dou espaço, pulo a linha, além de pular a linha, eu também preciso colocar o quê? Um espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, esse recuo, ele representa o parágrafo. Esse espaço, esse recuozinho aí, ele representa justamente o parágrafo nessa oração, nesse exemplo aí. Tá bom? Ó. Quando eu devo formar um parágrafo, professor? Quando formar um parágrafo? O parágrafo deve ser utilizado todas as vezes você mudar Pronto, pessoal. O parágrafo ele deve ser utilizado todas as vezes que você mudar o rumo da ideia ou mudar de assunto. Como assim? Às vezes você está falando sobre uma coisa e aí você passa para falar de outra coisa totalmente diferente. Aí você utiliza um parágrafo que é para indicar aí que você está meio que mudando o rumo da sua conversa, certo? Então, quando você usa aí o parágrafo, você está mudando o ritmo, o rumo da conversa, beleza? É por isso que parágrafos muito longos, eles são cansativos, porque você fala muito sobre uma única coisa e aquilo se torna exaustivo. Por isso que é bom, ao decorrer do seu texto, você ir utilizando parágrafos para mudar, para trazer ideias diferentes, tá bom? Então, cada parágrafo ele traz uma ideia diferente da que foi apresentada anteriormente, beleza? Tipos de parágrafos. Tipos de parágrafos, vamos lá. Okay. Temos aí, pessoal, mais ou menos 6 tipos de parágrafos, tá bom? 6 tipos de parágrafos. Esses tipos de parágrafos, pessoal, eles são definidos de acordo com a quantidade de ideias apresentadas, de acordo com o tamanho do parágrafo, de acordo com a ideia apresentada, tá bom? Tudo isso vai definir o tipo de parágrafo. Por exemplo, a gente tem parágrafos longos. Parágrafos longos são aqueles que apresentam uma ideia, uma única ideia, tá?
em um longo parágrafo, ou seja, com muitas palavras, que foi o exemplo daquele que a gente mostrou, foi? São parágrafos que apresentam então, parágrafos longos são parágrafos que apresentam uma única ideia em uma quantidade grande de palavras, ou seja, aqueles parágrafos normalmente informativos, né? Quando, por exemplo, você está lendo uma reportagem, né, sobre alguma coisa, aí tem aquele parágrafo lá que fala sobre como aconteceu a situação. Então, é um parágrafo longo. Tá bom? Normalmente, pessoal, esses parágrafos aí são parágrafos de definições. Normalmente, são parágrafos de definições, ou seja, que definem alguma coisa, que definem um termo, tá? Porque como é um parágrafo de definição, você vai estender, né? Você vai utilizar mais palavras, você vai utilizar mais termos, então acaba por se tornar um parágrafo longo, tá bom? Então são parágrafos de definições muito utilizados em textos acadêmicos, jornalísticos e científicos. Pronto. Então, parágrafo de definições. Definições muito utilizados em textos acadêmicos, jornalísticos e textos científicos. Beleza? Pronto. Vou passar uma atividade para vocês aí. Beleza? Agora eu não vou ter como corrigir essa atividade, mas eu acredito que vocês vão realizá-la. Vocês vão produzir agora um parágrafo longo, tá bom? E vocês vão mandar para mim no WhatsApp. Esse parágrafo longo, eu quero que vocês foquem em uma definição de algo. Como assim, professor, uma definição de algo? Vocês vão pegar um termo ou algum artigo científico, talvez, né? E vocês vão trazer para mim uma definição de alguma coisa. Por exemplo, vocês vão trazer para mim a definição de... deixa eu ver aqui. Bem, vocês escolhem, vocês estão livres para escolher, tá? Contanto que seja um parágrafo definitivo, tá bom? Onde você vai trazer uma definição para mim de alguma coisa. Então, esse parágrafo ele vai se estender. Você pode ter aí 4, 5, 6, 7 linhas, né? Dependendo do que você for informar, dependendo do que você for trazer para qual é a ideia que você quer trazer sobre esse parágrafo, tá bom? Lembrando que ele tem que apresentar a mesma ideia, tá bom? Ou seja, se você vai trazer um parágrafo de definição, o seu parágrafo longo ele precisa falar só sobre a definição daquilo, beleza? Se você quiser falar sobre já outra coisa, função, etc., aí você já parte para outro parágrafo. Um minuto, tá, pessoal? Ok, pessoal? Então, se vocês forem falar sobre outra coisa, vocês precisam mudar para um outro parágrafo, beleza? Você já passa a falar de outra coisa. Tá? Não vai ser mais o mesmo parágrafo, você vai passar para um outro parágrafo. Então, essa primeira atividade, vocês vão produzir um parágrafo longo, trazendo uma definição, beleza? Pode ser texto acadêmico, jornalístico, ou o que vocês quiserem, tá bom? Parágrafos médios, vamos lá. Parágrafos longos. Parágrafos médios. Parágrafos médios, pessoal, são parágrafos que apresentam uma única ideia em uma quantidade considerável de palavras. Os parágrafos médios, pessoal, eles trazem aí uma única ideia
em uma quantidade considerável de palavras. Ou seja, você apresenta uma ideia, você apresenta uma definição, só que não utilizando tantas palavras. Você utiliza poucas linhas, o necessário, talvez, para trazer aquela definição. Não precisa enrolar, como a gente diz, né? E o ideal é que vocês usem parágrafos médios, tá bom? Por que parágrafos médios? Porque, como eu já falei, se você usa parágrafos longos, seu texto ele fica cansativo, acaba que tira a atenção do leitor. Imagina você ler um livro e no livro ele sempre tem aquelas divisões, né? Só que se você lê o livro, ele apresenta apenas uma única ideia e em um parágrafo longo. Aquilo vai ficar tão cansativo para você que você vai acabar desistindo de ler. Então, vai acabar o quê? Você não vai conseguir concluir a ideia que aquele livro está apresentando, porque apresentou tudo em um parágrafo muito longo. Então, o ideal é que você resuma, né, seja o mais breve possível as suas informações, se você quiser realmente manter a atenção do leitor. Tá bom? Então, o ideal é que vocês usem parágrafos médios. Beleza? Então, vocês também vão produzir um parágrafo médio. Essa vai ser a atividade de casa de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar. Vamos falar sobre os outros tipos de parágrafos. Ainda temos mais parágrafos para estudar. Tá bom? Esses outros tipos de parágrafos a gente vai estudar na próxima aula, devido ao nosso pouco tempo aqui. Tá bom? Então, a atividade de vocês, ó, produzir. Atividade de casa. Produzir um parágrafo longo, com definição de algo, e um parágrafo médio. Pronto. Produzir um parágrafo longo, com definição de algo, e um parágrafo médio com algum tipo de informação. Beleza? Próxima aula a gente vai concluir os tipos de parágrafos. Beleza, pessoal? Quero que vocês já anotem tudo isso aqui que foi dito e visto aqui na aula. Passem para o caderno de vocês, pois essas informações elas são extremamente importantes. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Podem ir lá no WhatsApp, qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Beleza, gente? Fico por aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Vou deixar aqui um minuto para vocês copiarem, passarem para o caderno de vocês e em seguida eu vou finalizar a nossa transmissão, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula. Semana que vem, não, né? Amanhã será a nossa aula de exames textuais, tá bom? Tchau, pessoal, e até a próxima.